Bom pessoal, beleza? Meu nome é Alexandre, sou professor de História do Brasil do Personal Educa e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Brasil Colônia. Beleza, galera? Bom, para a gente começar a falar de Brasil Colônia, a gente precisa pontuar algumas coisas pré-descobrimento do Brasil. O que a gente precisa pontuar? O que é importante? A gente precisa ter noção que partindo ali da crise do feudalismo, né, e a crise do feudalismo vai acarretar algumas coisinhas que são importantes para a gente ter uma noção, né, entender melhor como, né, que Portugal chegou no Brasil. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa ter a noção da reabertura do Mediterrâneo. Por que a gente precisa ter noção da reabertura do Mediterrâneo? Se a gente olhar aqui nesse mapa, muito bem feito por mim, né, essa obra de arte aqui, a gente vai perceber que o Mediterrâneo, né, a reabertura do Mediterrâneo vai originar a reabertura do comércio entre Europa, né, entre Ocidente e Oriente, Ásia e tudo mais. Então, essa reabertura do Mediterrâneo, essa revitalização do comércio entre Oriente e Ocidente vai trazer uma série de consequências. Como, por exemplo, como é que eu posso dizer? Vai reforçar essa crise do feudalismo, ele vai trazer, né, um êxodo rural, a galera vai começar a ir para a cidade, para os burgos, né, fazer as famosas feiras, né? E aí a gente vai ter o surgimento de uma nova classe social que é a burguesia. Então, tendo isso em mente, a gente precisa ter outra coisa em mente que soma a já essa dita reabertura do Mediterrâneo, que é a formação dos Estados Nacionais. O que eu quero dizer quando eu falo formação dos Estados Nacionais? Né, feudalismo, tudo descentralizado. Quando a gente tem essa crise do feudalismo, a gente tem uma centralização de poder na mão de um rei, né? E juntamente com essa reabertura do Mediterrâneo, com essa burguesia, a gente vai começar a ter uma aliança entre esse rei, com esse poder centralizado, e essa burguesia, que vai ser a galera que tem o dinheiro, essa galera que faz essa movimentação econômica. E aí, juntando essa reabertura do Mediterrâneo com essa formação dos Estados Nacionais, a gente vai ter aí essa formação desses estados fortes, financiados pela burguesia, e a partir daí que a gente vai entrar no que a gente pode chamar de expansão ultramarina europeia, a famosa expansão ultramarina europeia. Só vamos voltar aqui para o mapinha para a gente entender. Então, beleza. A gente centralizou o poder na mão do rei, a gente reabriu o comércio aqui entre Ocidente e Oriente, e aí Portugal, o primeiro Estado nacional, né, vai se dar aí por conta da Guerra de Reconquista, né, contra os mouros, contra os muçulmanos que viviam aqui na Península Ibérica, né? A gente vai ter Portugal e Espanha, né, os dois dos primeiros e principais estados nacionais fortes, centralizados, e eles vão querer fazer parte dessa reabertura desse comércio. Então, a gente tem aqui a galera da Península Ibérica querendo participar desse comércio. Porém, o Mediterrâneo deixa de ser uma opção válida para eles, porque a gente tem ali a galera de Gênova, a galera de Veneza, estabelecendo como um monopólio aqui no Mediterrâneo. Então, a galera da Península Ibérica, né, Portugal e Espanha, vão ter que procurar rotas alternativas para conseguir o seu comércio com o Oriente, em especial a Índia, certo? E qual que vai ser a medida escolhida por Portugal, principalmente por Portugal? Vai ser a circunnavegação da África, ou seja, dar a volta na África para chegar até a Índia. Ah, beleza, mas por que eles escolheram isso? Primeiro de tudo, Portugal e Espanha, né, tem uma localização estratégica, eles estão numa península na beirada do Atlântico, então é muito mais fácil para eles se lançarem ao mar. Além disso, como eu já disse, tem esse Mediterrâneo aqui ocupado pela galera de Gênova, de Veneza. A gente tem também ainda Portugal, né, quanto pioneiro desse Estado Nacional forte, eles muito cedo já vão ter essa noção de que eles podem comercializar circunnavegando a África, não necessariamente pegando ali o Mediterrâneo. E nesse processo de circunnavegar a África, Portugal vai criar um esquema de feitorias, certo? O que é esse esquema de feitorias? A cada parada que Portugal dava, ele colocava ali, ele criava ali um entreposto comercial, certo?
Então, a criação desses entrepostos comerciais vão ser muito bons para Portugal, porque ele vai conseguir, né, vai fazer com que essa volta na África não seja um problema, porque eles vão desenvolver aí comércios, reabastecimento de itens necessários para essa viagem longa e tudo mais. Beleza. Dito isso, a gente tem a chegada, né, do pessoal aqui de Portugal no Brasil, aqui na terra de Veracruz e tudo mais. E aí, galera, quando Portugal chega ao Brasil em 1500, é importante a gente ter uma noção de que Portugal não vai dar muita importância para o Brasil assim nesse começo, porque o comércio com as Índias está bombando, porque ali o Brasil, a princípio, não tinha chamado muita atenção de Portugal, mas Portugal vai continuar ali fazendo algumas expedições para o Brasil, algumas expedições de policiamento, algumas expedições de escambo, né, para trocar ali, pegar o pau-brasil e tudo mais. Só que vai chegar um certo momento que algumas outras potências europeias vão estar de olho ali nessa terra descoberta ali. Então, até mesmo para utilizar a ideia do uso capião, Portugal vai começar, a partir de 1530, 1535, a criar todo um processo de colonização no Brasil. Então, para a gente ter essa ideia de processo de colonização do Brasil, vale a pena pontuar duas coisas. A primeira delas, qual vai ser a medida econômica utilizada para isso, né? É o acúmulo, né, uma forma de acúmulo primitivo de capital, que é o mercantilismo. Ou seja, Portugal adota lá o mercantilismo, que precisa de um Estado forte, de um Estado que intervenha na economia, de uma balança comercial favorável, ou seja, né, vende mais do que compra, precisa também de metalismo, né, a procura de metais preciosos e tudo mais. E para tudo isso, a gente precisa de uma colônia, porque só uma colônia para fornecer, né, a baixos custos para essa metrópole e vice-versa. Então, o mercantilismo vai respaldar toda essa colonização de Portugal no Brasil. Beleza? Então, o Brasil vai fornecer esses materiais para Portugal a um preço barato, vai comprar de volta, balanceando ali, né, deixando a balança comercial favorável para Portugal e tudo mais. Além do mercantilismo, a gente precisa ter a noção também que essa colonização vai se dar a partir de duas maneiras. A primeira dela é de uma forma governamental, eu estou falando, como que Portugal vai colonizar e governar essa colônia. A gente parte do princípio das capitanias hereditárias, que é dividir ali o Brasil em 15 pedaços de terras. A gente precisa também ter a ideia de que essas capitanias hereditárias não é algo inédito, Portugal já tinha experiências com isso nas ilhas do Atlântico, e então Portugal vai trazer isso para cá. É uma forma mais fácil, afinal você divide a terra em vários pedaços, doa para colonos, e esses colonos se incumbem de desenvolver alguma atividade econômica, se incumbem de trazer pessoas para fazer uma colônia mais de povoamento e tudo mais. Então, Portugal desenvolve as capitanias hereditárias, né, colocam ali 15 capitanias. Portugal vai perceber logo de cara que não vai dar muito certo essa questão das capitanias. Então, qual vai ser a medida que eles vão encontrar para não substituir as capitanias, mas para tentar melhorar? Eles vão pegar uma dessas capitanias para eles, que é a capitania da Baía de Todos os Santos, né, onde hoje é a Bahia, mais ou menos. Vão pegar essa capitania e instituir um governo geral ali. Ou seja, instituído um governo geral ali, Portugal vai conseguir governar mais de perto, porque o principal problema das capitanias hereditárias era justamente uma comunicação entre todo mundo ali. Beleza? Então, com isso, galera, a gente fecha aí essa primeira parte de Brasil pré-colonial, de início, né, desse alçamento, desse lançamento das grandes potências europeias ao mar, e com isso a gente fecha essa primeira parte aqui de Brasil Colônia, beleza? Bom, pessoal, vamos lá então falar mais um pouquinho sobre Brasil Colônia. Agora, galera, que a gente já tem essas noções prévias desse primeiro, né, desse a priori desinteresse português sobre o Brasil, né, e depois esse sistema de colonização, esse sistema de governo por parte das capitanias hereditárias, do governo geral, vamos falar um pouco então da economia brasileira, né, em que vai se fundamentar a economia brasileira nessa época. É a hora que a gente começa a falar, então, da tão famosa sociedade açucareira no Brasil. Beleza, galera? A gente precisa fazer alguns apontamentos sobre a sociedade açucareira a princípio. Primeiro deles, é com a sociedade açucareira, galera, que Portugal vai desenvolver, como a gente pode falar,
Portugal vai escolher desenvolver o açúcar no Brasil, a cana-de-açúcar, por já estar familiarizado com esse produto. Portugal já desenvolvia isso nas ilhas do Atlântico. Além disso, o solo e o clima do Brasil eram muito favoráveis para a cana-de-açúcar, beleza? Que mais que vale a pena falar? O sistema que vai ser utilizado no Brasil vai ser o sistema do plantation, ou seja, aquele sistema de latifúndios, né, de monoculturas, né, só se planta aquilo, da mão de obra escrava, enfim, desse produto ser produzido para exportação, para o mercado externo. E quando a gente fala em mão de obra escrava, cabe aqui a gente fazer alguns apontamentos. Por exemplo, na década de 1570 que a gente vai começar a ter uma chegada massiva, né, de escravos a partir do tráfico negreiro português. Então vai ser a partir de 1570. Não coincidentemente, a década que a gente vai ter a chegada também dos jesuítas. Então os jesuítas vão chegar no Brasil em 1570, pegando todos os índios, né, a mão de obra, tirando a mão de obra indígena do mercado, para quê? Para catequizar eles nas famosas missões, né, as comunidades indígenas que os jesuítas construíam para catequizar os índios. E aí quem que vem para substituir esses indígenas? Justamente essa mão de obra africana, essa mão de obra escrava, né? Ah, não tinha antes disso mão de obra escrava? Tinha, mas a partir de 1570 que a gente vai ter com maior intensidade, com maior força, a mão de obra negra, escrava, africana entrando no Brasil. Beleza, galera? Outro fator importante a falar sobre a sociedade açucareira no Brasil é que demandava um capital muito grande que Portugal não tinha. E aí, Portugal vai fazer a primeira de suas grandes alianças, né, com outros países, com outros estados nacionais europeus, que vai ser com a Holanda. Então, Portugal vai estabelecer com a Holanda toda uma parceria ali, onde Portugal planta, colhe o açúcar e transforma em melaço, manda para a Holanda, né, a Holanda pega esse melaço, refina e distribui pela Europa. Então, a Holanda entrava com essa parte final do trabalho aí, também com um maior investimento de capital, que deixava para a Holanda, no final das contas, uma média ali de 70% dos lucros. Deixando para Portugal e para os senhores de engenhos do Brasil, um resto aí de 30% mais ou menos. Beleza? Então, desenhamos aí a sociedade açucareira no Brasil. É uma sociedade extremamente estratificada, os senhores de engenhos, os trabalhadores livres e os escravos, então era extremamente estratificada, né? A gente percebeu aí que tem a chegada dos jesuítas, então desenhar dessa sociedade açucareira brasileira e tudo mais, a gente precisa entrar aqui na questão da União Ibérica. Por quê, galera? 1578, a gente vai ter o desaparecimento de Dom Sebastião, o que até então era o rei de Portugal. Ele vai desaparecer numa guerra, ainda né, num prolongamento da Guerra de Reconquista. Ele vai desaparecer ali na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, né, mais ou menos nessa região aqui do Marrocos, né, aqui em cima. Ele vai desaparecer lá, vai ficar ali sem um sucessor, acaba entrando o tio dele, mas o tio dele acaba morrendo também. E aí chegamos em 1580 com Portugal sem nenhum rei. Aí, depois de alguns conflitos, quem vai acabar assumindo é justamente Felipe II, rei da Espanha, galera. Isso vai originar ao que a gente conhece, né, a tão famosa União Ibérica. Essa União Ibérica basicamente vai ser a Península Ibérica se transformando basicamente numa só propriedade ali, comandada pelo Felipe II, e automaticamente todas as colônias na América também vão ser de uma só pessoa, né? A mando da coroa espanhola, Felipe II e tudo mais. Aí coisas como, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas vai perder a validade. O Tratado de Tordesilhas, que era esse tratado aí que tudo a 370 léguas de Cabo Verde eram terras de Portugal e dali para frente eram terras de Espanha, né? Então acaba acontecendo o quê? Tudo aqui acaba sendo de mando da Espanha e tudo mais. Outro problema que a União Ibérica, né, vai acabar acarretando é o seguinte, são as invasões estrangeiras. Como assim a União Ibérica vai acarretar as invasões estrangeiras? Pois é, a Holanda estava em guerra há um bom tempo já com a Espanha, né? A famosa Guerra dos 80 anos. Essa guerra era uma guerra ali onde a Holanda estava tentando se desvencilhar ali, né, dessa dependência
da Espanha, então era uma guerra entre a Espanha e a Holanda. E a Holanda era quem refinava o açúcar brasileiro. A Espanha, numa forma de tentar enfraquecer a Holanda na guerra, vai parar de deixar que a Holanda refinasse, distribuísse e vice-versa. A Holanda também não vai querer fazer todo esse processo para ficar dando dinheiro, né, para a corte espanhola. Então vai romper essa relação da produção de açúcar no Brasil. Justamente por essas questões da Guerra dos 80 anos. Então, galera, a partir daí o que a gente vai ter? A Holanda vai querer, de qualquer forma, continuar produzindo esse açúcar, afinal, ela tinha esse monopólio junto com o Brasil, com Portugal. Então ela vai invadir o Brasil, numa primeira vez que não vai dar certo, mas num segundo momento, a Holanda vai sim conseguir se estabelecer no Brasil, mais ou menos aqui na região de Pernambuco, né, Recife, para ser mais exato, né, se não a maior região produtora de açúcar. E aí, a partir disso, galera, a gente vai ter não só o estabelecimento da Holanda nessa invasão, mas a criação de um governo, certo? A Holanda vai fazer parcerias com os senhores de engenho local e não só isso, vai estabelecer todo um sistema de governo que vai ser um período da história do Brasil, em especial do Nordeste, que vai ser o governo de Maurício de Nassau. Beleza, galera? Esse governo de Maurício de Nassau vai trazer uma série de mudanças para aquela região. Ele vai reurbanizar a cidade de Recife, vai trazer teatros, óperas, zoológicos, vai trazer também vários artistas europeus que vão pintar uma cara do Brasil e levar para fora, vai trazer cientistas que vão analisar a fauna e a flora brasileira. Então a gente vai ser realmente uma mudança. Porém, galera, com o fim da União Ibérica, né, a retomada de poder em Portugal pela dinastia de Bragança, Dom João IV vai ser o responsável por isso, por retomar o poder, né? Lembra aí, Dom João IV, 2 Joões depois, a família real vai vir para o Brasil com Dom João VI, mas isso fica para frente. A gente tem aqui que o Dom João IV é quem toma o poder, retoma o poder para Portugal. E com isso, né, com Portugal restabelecido, né, voltando a valer o Tratado de Tordesilhas e tudo mais, Portugal não vai conseguir se reconciliar com a Holanda vai ser expulsa do Brasil, e não só vai ser expulsa, como vai romper qualquer ligação, e a Holanda vai começar a produzir seu açúcar de beterraba lá nas Antilhas, lá em outros lugares, acabando desse modo com o monopólio açucareiro português, brasileiro na Europa. A partir disso, galera, afinal, a Holanda, além de estar produzindo seu açúcar de beterraba, ela tinha todo o capital para refinar e distribuir, coisa que o Brasil não tinha. Então, não é que o Brasil vai parar de produzir açúcar, mas vai diminuir drasticamente a produção e ainda vai ter a concorrência dos holandeses. Então, a partir disso, o Brasil vai começar uma interiorização do território para tentar encontrar outras economias, para tentar suprir, né, para tentar somar junto com o açúcar brasileiro, né, porque só o açúcar não estava mais rendendo o suficiente. Então o Brasil vai partir para esse processo de interiorização. Esse processo de interiorização vai gerar sim a descoberta de algumas novas economias, como as drogas dos sertões e tudo mais. A pecuária, vai ter todo um processo da pecuária sendo desenvolvida no Brasil. Mas esse processo de interiorização também, galera, a gente remete aí diretamente aos bandeirantes, é nesse período aqui que a gente vai ter as bandeiras, as monções, a galera entrando no território brasileiro para tentar descobrir mais coisas, né? Como eu já disse, outras economias vão ser desenvolvidas a partir desse processo de interiorização, como a pecuária, como as drogas do sertão. Mas o mais interessante talvez seja que isso vai acabar por redefinir o território brasileiro. Afinal, a galera vai estar entrando aqui mais ou menos na região de São Paulo, né, capitania de São Vicente, e vai estar se ultrapassando a todo momento ali o Tratado de Tordesilhas. Isso vai originar, né, logo depois, né, o Tratado de Madrid, que é uma reestruturação dos limites das colônias portuguesas e espanholas a partir da questão do uti possidetis, do uso capião, do usar para ter, usar para possuir. Ou seja, o que isso quer dizer? Essa linha aqui já não correspondia mais de qual território. Por quê? Porque os brasileiros, os bandeirantes já estavam dominando boa parte do território além de Tordesilhas.
Então, galera, esse Tratado de Madrid vai redefinir as fronteiras das colônias e vai dar uma nova cara, uma cara mais parecida com o que a gente tem hoje no Brasil. Claro que não uma definição, um limite final. Não, porque a gente vai ter, por exemplo, a perda do Uruguai mais pra frente, a gente vai ter a compra do Acre, e tudo isso vai mudar ainda mais um pouco esses limites, né, entre Brasil e América Espanhola. Mas é importante ter uma noção que esse Tratado de Madrid ele vai ser muito importante porque ele vai configurar uma primeira cara de Brasil. Beleza, galera? E aí, esses bandeirantes vão originar mais ou menos ali comecinho do século XVIII, em 1700, a gente já vai ter a descoberta das primeiras jazidas de ouro e de metais preciosos na região das Minas Gerais. Mas isso, galera, fica para um papo futuro, beleza? Valeu! Olá pessoal, meu nome é Alexandre, sou professor de História do Brasil aqui do Personal Educa e vamos falar um pouquinho de Brasil, beleza? Vamos começar esse papo sobre Brasil falando sobre Brasil Colônia, galera. Na verdade, para começar a falar de Brasil Colônia, a gente precisa voltar um pouco antes, mais ou menos ali na época da crise do feudalismo. Por que a gente precisa voltar nessa época, galera? Porque, primeiro de tudo, a gente precisa ter noção de que houve, na Europa, uma reabertura do Mediterrâneo. O que isso quer dizer? Depois das cruzadas e tudo mais, a gente teve uma reabertura do comércio entre Europa e Ásia. Essa reabertura comercial, né, que se deu principalmente pelo Mediterrâneo, acabou acarretando uma série de coisas. O que acabou acarretando, por exemplo? Essa reabertura do comércio entre Europa e Ásia por meio do Mediterrâneo vai originar, né, um êxodo rural, né, vai ter como uma das consequências um êxodo rural onde a galera vai começar a sair dos feudos e ir para os burgos, para as cidades, para organizar as famosas feiras de comércio, né? Vai dar origem aí a uma nova classe social, né, que é a burguesia. A gente vai ter também, nesse processo de crise do feudalismo, a formação dos estados nacionais. O que vai ser essa formação dos estados nacionais? Pensem lá, feudalismo, tudo descentralizado. A gente vai começar a ter uma centralização na mão de uma pessoa só, do rei, que era uma figura que estava completamente esquecida. A gente vai voltar a ter uma centralização na mão desse rei, e esse rei que vai juntar, né, o seu território num estado forte, né, numa unidade ali, vai ter o apoio, inclusive financeiro, de quê? Dessa nova burguesia que surgiu com a reabertura do Mediterrâneo. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente começa a ver que vai nascerem países ali, comandados por um rei. O primeiro deles é o nosso foco, que é Portugal. Portugal vai ser o primeiro país, o primeiro Estado nacional. Isso vai se dar por conta da Guerra de Reconquista, né? Portugal, juntamente com os reinos que formavam a Espanha ali, vão estar lutando contra os mouros, né? Os muçulmanos que estavam instalados ali na Península Ibérica, vão estar tentando expulsar eles, e assim que Portugal consegue já uma boa parte ali expulsar essa galera, a gente tem aí a formação de Portugal. A partir disso, galera, Portugal vai querer entrar nesse comércio, né? Pronto, assim, vamos supor, pronto, virei um país, vou agora comercializar, né? E não que isso fosse uma necessidade, mas Portugal quis desse modo. Então, pronto, sou um Estado nacional, vamos comercializar. Porém, o Mediterrâneo, galera, ele estava ocupado, né? Não necessariamente ocupado, mas ele estava com um monopólio ali da galera de Gênova e da galera de Veneza. Então não era viável para Portugal passar pelo Mediterrâneo. E é daí que vai surgir a ideia da circunnavegação da África. Ou seja, vamos dar a volta na África para chegar até onde a gente quer, que são as Índias, né? Na Índia. Tá, beleza, mas não é muito caro tudo isso? Não é muito trabalhoso? É trabalhoso de fato, mas se a gente pensar que Portugal tinha o desenvolvimento de escolas náuticas, se a gente pensar aqui também que a posição, né, de Portugal aí na beirada do Atlântico ajudava muito, já justifica parcialmente isso. E além disso, Portugal ia criando nessas paradas, né,
ia criando feitorias. Era um sistema que Portugal tinha que eram criar entrepostos comerciais. Esses entrepostos comerciais se chamavam feitorias. Então, esses entrepostos, essas feitorias tinham a função de originar um comércio entre Portugal e essas sociedades africanas ali. E além disso, isso daqui, galera, para vocês terem ideia, é o início já de todo o monopólio português sobre o tráfico de escravos, por exemplo. Esse sistema de circunnavegação, de feitorias, vai lá na frente originar, né, esse tráfico negreiro e tudo mais. Mas voltando aqui, essas feitorias, além de originarem comércios entre portugueses e as sociedades africanas, vai originar também todo um processo de reabastecimento dos navios portugueses. Era uma viagem longa e tudo mais, e vai gerar um reabastecimento. É nesse processo de achar rotas alternativas para as Índias que a gente vai acabar, né, parando aqui no Brasil. Que a gente não, né? Que Portugal vai acabar parando aqui no Brasil. E quando Portugal, né, chega aqui na terra de Vera Cruz e tudo mais, a gente vai ter o que a princípio? A princípio, né, lá na Carta de Pero Vaz de Caminha a gente pode ver, né, descrevendo ali as sociedades indígenas que aqui estavam, era um lugar muito bonito, muito rico, tinha o pau-brasil, rolava, né, o escambo, né, então Portugal fornecia objetos, utensílios que para os índios pareciam úteis, né, poderiam ser úteis, e os índios ajudavam nesse processo de retirada, de extração do pau-brasil. Mas a princípio, galera, basicamente ali, os primeiros 30 anos de Brasil, de 1500 a 1530 ali, Portugal não vai dar tanta importância assim ao Brasil. Até mesmo porque o comércio com a Índia vai estar bombando. E além disso ainda, além do comércio das Índias estar bombando, Portugal vinha aqui para o Brasil, fazia algumas expedições de policiamento para saber se não tinha ninguém, nenhum outro país, nenhum outro estado tentando colonizar ali. Fazia sempre uma outra expedição para escambo e tudo mais, para trocas comerciais ali. Mas foi isso. Quando o comércio da Índia com a Índia começou a decair e quando Portugal passou a perceber que tinham alguns países ali interessados nas terras brasileiras, Portugal achou melhor colonizar. O famoso, né, vamos colonizar para ter a terra, né, o uso capião, né, vamos colonizar para a gente poder ter o direito de usar ela. Uma vez que Portugal pensou em colonizar o Brasil, vale a pena ressaltar aqui, né, que Portugal estava inserido num sistema mercantil, um sistema de mercantilismo, galera. O que quer dizer um sistema de mercantilismo? O mercantilismo, galera, como eu posso falar? Ele é um sistema primitivo de acúmulo de capital e que ele tem algumas regrinhas. Por exemplo, você precisa ter um Estado forte e um Estado que que controle a economia. O Estado interfere fortemente na economia, beleza? Além disso, o mercantilismo prega por uma balança econômica favorável, ou seja, comprar menos e vender mais, ou seja, menos coisas entrando e mais coisas saindo. E esse comprar menos ou comprar mais barato para poder vender mais faz muito sentido com a colônia, tanto é que o mercantilismo pede uma colônia, um sistema de colonialismo. Afinal, você pega as coisas da colônia a baixos preços, vende a altos preços, inclusive vende para a própria colônia. Então o mercantilismo funciona dessa maneira. Além disso, o mercantilismo tem toda a questão do metalismo, busca por metais preciosos e tudo mais. Aí, galera, uma vez que Portugal está inserido nesse contexto, ele vai precisar colonizar o Brasil. Vamos colonizar então o Brasil. Portugal vai se dar no Brasil uma forma de exploração e tudo mais, mas precisa, primeiramente, colonizar, de exploração, de povoamento, você precisa colocar a gente lá e precisa estabelecer um tipo de governo para começar. E qual que vai ser esse tipo de governo que Portugal vai estabelecer? É o tipo das capitanias hereditárias, que já era familiar para Portugal, Portugal já tinha usado esse sistema lá nas ilhas do Atlântico e tudo mais. Ele vai instalar isso aqui no Brasil. Divide o Brasil em 15 terras, em 15 pedaços de terras, né, que vão ser doados a donatários, e esses donatários que recebem essas terras vão ter o compromisso de povoar e produzir algo. Ou seja, é uma forma em que a coroa portuguesa em si não tem muita preocupação quanto à terra e tudo mais, beleza?
Esse sistema de capitanias não vai dar muito certo no Brasil, porque pela extensão não vai rolar uma comunicação legal entre as capitanias, entre a coroa portuguesa, e aí Portugal vai decidir instalar um governo geral. Ou seja, Portugal vai pegar de volta para si uma dessas capitanias, em especial a capitania da Baía de Todos os Santos, e essa uma capitania que Portugal vai escolher vai sediar o governo geral, ou seja, vai ter um centro governamental dentro do Brasil para facilitar essa comunicação. Ah, então substituiu as capitanias. Não, ele veio para tentar melhorar as capitanias. As capitanias só vão se extinguir lá no século XVIII, lá na frente. Beleza, galera? Então, tá aí, espero que vocês gostem e tá aí, acabamos por hoje a nossa conversa sobre Brasil Colônia. Por enquanto é isso. Bom, galera, vamos terminar o nosso papo então sobre Brasil Colônia? Para terminar esse papo de Brasil Colônia, a gente vai começar lá na mineração e vai até a independência. Mas para começar a falar sobre essa última parte de Brasil Colônia, né, vamos só recapitular, a gente teve todo o processo de interiorização do Brasil após os problemas lá envolvendo a Holanda, a sociedade açucareira. E aí com o processo de interiorização, logo ali em 1700, ali na virada do século, a gente vai encontrar as primeiras jazidas de ouro e de metais na região das Minas Gerais. Isso, galera, vai mudar completamente a visão, a realidade nacional. A começar pela mudança do eixo econômico. Se a gente lembrar, até então estava tudo concentrado ali no Nordeste, a capital do Brasil, os principais pontos produtores de açúcar e tudo mais. Porém, quando a gente descobre o ouro lá na região das Minas, no Sudeste brasileiro, a gente vai mudar o eixo econômico, tanto econômico quanto político, do Nordeste para o Sudeste. Essa mudança vai se dar, primeiro, porque a gente vai ter a produção de ouro, né? A produção de ouro é complicado, mas a extração de ouro, né, vai estar concentrado ali naquela região, vai ser por meio daquela região que a gente vai tá também a exportação desse ouro, levando para a corte portuguesa e tudo mais. E também, galera, a gente vai ter uma mudança política, porque por volta de 1750 a gente vai tirar a capital da Bahia, né, lá de Salvador, e colocar no Rio de Janeiro. Ou seja, é uma mudança drástica e isso vai acabar originando um esquecimento do norte e do nordeste brasileiro, que vai ter alguns problemas que a gente vai ver depois. Mas a princípio, galera, quando a gente fala de mineração e tudo mais, a gente precisa falar também do Tratado de Matuem ou Tratado de Panos e Vinhos. Galera, o que foi o Tratado de Panos e Vinhos? Foi um acordo entre Portugal e Inglaterra que definia que, basicamente, tudo que envolvesse a indústria têxtil em Portugal teria que vir da Inglaterra, ou seja, os panos portugueses teriam que ser comprados dos ingleses e tudo que diz respeito a vinhos na Inglaterra teria que ser comprado de Portugal. Ou seja, Portugal só comprava panos, roupas e tudo mais da Inglaterra e a Inglaterra só comprava vinhos de Portugal. Por questões óbvias ali, a gente vai perceber que isso vai gerar, né, um problema na balança. Afinal, Portugal consumia muito mais panos do que a Inglaterra vinho. E isso vai gerar, né, uma dependência de Portugal perante a Inglaterra, uma dependência econômica, porque Portugal vai estar sempre devendo para a Inglaterra. Então, quando a gente descobre o ouro no Brasil, esse ouro vai para a coroa portuguesa, mas vai principalmente para a Inglaterra. Principalmente para a Inglaterra no sentido de sanar essa dívida. Beleza, galera? Então, esse Tratado de Matuem, Tratado de Panos e Vinhos, vai dar uma nova cara, uma nova realidade para o Brasil e para Portugal. Então, galera, seguindo aí, a gente vai ter na sociedade mineradora, de novo, mão de obra escrava, a gente vai ter uma sociedade sim estratificada, mas com uma maior mobilidade social, né? A gente vai ter uma mobilidade social porque a gente vai ter a galera que vai, a partir dessa... Porque vai começar a surgir, com o ouro, grandes cidades, grandes centros urbanos do Brasil. E isso vai acabar acarretando uma maior mobilidade social, vai ter a galera ali sempre que vai conseguir subir para um nível a mais, um nível a menos, mas a gente ainda tem no topo os grandes mineradores e lá embaixo os escravos. É só esse meio ali que vai ficar transitando. Aí, galera, o que a gente vai ter
nesse período, se a gente lembrar em século XVIII, é a era do Iluminismo. E como no Brasil a gente vai estar com essa descoberta de ouro, a gente vai ter parte da elite jovem, né, dessa região das Minas, do Sudeste, indo para Portugal, para a Europa, para Paris e tudo mais, estudar, ter seus estudos lá, estudo em Coimbra, em Paris e tudo mais. E esses jovens, quando eles começam a retornar para o Brasil, eles não só vão trazer toda uma questão artística junto com eles, por exemplo, o arcadismo, né, e tudo mais, não só esses movimentos artísticos, mas eles vão trazer também ideias iluministas. E é nessa época que o iluminismo vai inundar o Brasil e vai respaldar as principais revoltas que a gente vai ter. Se a gente parar para pensar, a primeira metade do século XVIII, produzindo muito ouro, extraindo muito ouro, tendo muito ouro no mercado. Mas para o final, vai reduzir a quantidade de ouro, obviamente, mas para o final do século XVIII. Aí a corte portuguesa vai começar a impor cada vez mais impostos para tentar não diminuir a sua arrecadação de ouro e tudo mais. E isso vai originar, por exemplo, impostos como a derrama, e a derrama vai originar, consequentemente, revoltas. Revoltas como a Inconfidência Mineira de 1789. A Inconfidência Mineira, galera, ela se encaixa mais ou menos aí como um movimento extremamente fundamentado no iluminismo, não com influências da Revolução Francesa em si, porque olha aqui, ó, o período, ó, é no mesmo ano da Revolução Francesa, não teve tempo ali de gerar qualquer influência da Revolução Francesa. Mas vai ter influência da independência dos Estados Unidos, do iluminismo muito fortemente, que vão ser basicamente a elite mineira, né, lutando ali para se separar, instaurar uma república a partir de ideais que esses jovens da elite conseguiram trazer lá da Europa. Só que vocês lembram que eu falei que o Nordeste vai ficar esquecido e tudo mais? Esse esquecimento do Nordeste por parte da coroa portuguesa vai acabar originando revoltas também, como a Conjuração Baiana, que também vai ser separatista, que também vai ser influenciada pela independência dos Estados Unidos, pelo iluminismo, aqui pela data já dá pra gente saber que também vai ser influenciada pela Revolução Francesa e também pelo processo de independência que está acontecendo no Haiti. Certo? Que é basicamente um movimento negro, né, de escravos e tudo mais. E a Conjuração Baiana, né, ou Revolta dos Alfaiates, remete justamente a essa classe, a uma revolta mais popular, certo? Porque essa galera vai estar justamente reclamando das condições de vida que aquele povo esquecido está tendo. Essas conjurações, inconfidências vão dar, assim, um ar de revolução mesmo, de mudança e tudo mais, só que não vai acabar acarretando em nada. Se a gente parar para pensar aqui, ó, essa galera já está pedindo o republicanismo exatos 100 anos antes da República no Brasil, que vai ser ali em 1889. Então percebam aí, galera. Além disso, né, com esse final de período de ouro aí, de crise do sistema colonial, vai ter mais uma coisa que vai influenciar, que é o governo joanino, galera. O que foi o governo joanino? Seguinte, Napoleão está comandando lá na França. Napoleão cria o que a gente chama de bloqueio continental. Tá vendo aqui, ó, os pontinhos azul estão isolando a Inglaterra do resto da Europa. Ninguém pode comercializar com a Inglaterra. O que vai acontecer vai ser justamente o seguinte: Portugal, devido ao Tratado de Panos e Vinhos, tem uma forte dependência da Inglaterra. Portugal precisa tomar um partido, e Portugal vai tomar o partido dos ingleses. Napoleão começa a invadir a Península Ibérica. Nesse momento, os ingleses vão escoltar a família real portuguesa até o Brasil, até o Rio de Janeiro. Beleza, galera? E aí, durante esses anos, a partir de 1808, a gente vai ter a coroa portuguesa, a corte portuguesa, vivendo na colônia, algo inédito. E aí, esse viver na colônia vai trazer uma série de mudanças. Por exemplo, vocês lembram do exclusivo comercial, do pacto colonial, que a metrópole só podia comercializar, né, que a colônia só poderia comercializar com a metrópole e vice-versa? Como a corte está na colônia e não tem como fazer o intermédio, né, não tem como Portugal intermediar o comércio entre o Rio de Janeiro, né, entre o Brasil e a Inglaterra, a coroa portuguesa vai elevar o Brasil a Reino Unido de Portugal,
Beleza? Então o Brasil vai deixar de ser colônia, vai virar Reino Unido, inclusive o Brasil vai participar do Congresso de Viena. E além disso, o Brasil ainda vai fazer o quê? Que mais que vai acontecer com isso? Vai criar-se uma série de tratados em que é permitido o Brasil, enquanto colônia, enquanto Reino Unido, comercializar diretamente com a Inglaterra. Então o Brasil vai ter direito de comercializar diretamente com a Inglaterra. Além disso, a gente vai ter toda uma reurbanização do Rio de Janeiro, do Brasil. Afinal, a família real está vivendo aqui, então precisa melhorar a colônia. Então o Brasil vai sofrer também todo esse processo. Então, só para fechar aqui a questão do governo joanino, a gente tem mudanças econômicas, porque o Brasil vai poder comercializar diretamente com a Inglaterra, mudanças políticas, porque o Brasil vai virar, não só vai ter a família real aqui, mas vai virar Reino Unido e vai participar do Congresso de Viena. E, além disso tudo, vai ter todo um processo de urbanização e de modernização para justamente acatar essa família real que está aqui. E para finalizar, galera, se a gente lembrar aqui, Congresso de Viena, queda de Napoleão, é 1815. A família real vai ficar no Brasil até 1820, ou seja, vai ter 5 anos aqui que já acabou a era napoleônica aqui em Portugal, já não tem mais invasão francesa na Península Ibérica e a família real ainda vai estar no Brasil. A gente vai ter o que vai ser chamado de Revolução, né, do Porto, vai ser a galera em Portugal pedindo a volta da família real. Lá em Portugal eles estavam sob domínio inglês, os ingleses estavam comandando ali. E aí a família real volta para lá, volta para Portugal, né, e deixa aqui no Brasil Dom Pedro I. A partir daí, galera, já entra um papo mais pra frente, que é a independência em si. Aí já fica para um papo mais pra frente que a gente vai falar sobre independência, primeiro reinado e tudo mais. Beleza, galera? Até mais!